tudo bem? Aqui é o professor Fabrício Bosco no Del Vecchio. Eu sou doutor em Educação Física pela Unicamp, professor na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, e docente universitário há mais de 20 anos. Trabalho com precisão de exercícios físicos em diferentes contextos, especialmente voltados à preparação física para modalidades esportivas de combate e com foco central também no treinamento intervalado de alta intensidade, mas hoje a nossa conversa é diferente. A gente vai conversar sobre um método que pouca gente conhece e que não é deste livro aqui, ó. Aqui o nome do livro é Power Training, mas não é do livro do Robert dos Remédios, que é também um livro muito legal. O que a gente vai conversar hoje é sobre o Power Training do Raul Mollet. Você pode não conhecê-lo, mas isso não significa que ele não existe, beleza? O Raul Mollet foi um comandante das Forças Armadas na Bélgica e ele desenvolve o Power Training para cobrir algumas lacunas que na percepção dele haviam no treinamento em circuito. A gente já conversou no momento anterior sobre treinamento em circuito e eu disse que as principais vantagens do treinamento em circuito versam sobre melhora da resistência muscular e também a melhora do condicionamento cardiorrespiratório. Mas o treinamento em circuito não é uma estratégia excelente para a melhora da potência muscular. E nessa perspectiva, então, o Raul Mollet desenvolve o que a gente conhece como Power Training, beleza? Lembrando que essa live faz parte do aquecimento para a turma 10 da certificação em treinamento multimodal. Se você quer aprender mais sobre prescrição de exercícios físicos, especialmente aqueles modelos de exercício que são altamente dinâmicos, versáteis e que entregam resultados num curtíssimo prazo de 4 semanas, você só precisa entrar no link na minha bio no Instagram agora e cair para dentro do nosso grupo de WhatsApp, onde eu vou passar todas as informações sobre a certificação em treinamento multimodal. Então, primeiro ponto importante, o Power Training emerge, ele surge após o treinamento em circuito ser reconhecido. A gente está falando aqui, ó, mais ou menos na década de 50, 52, 1955, beleza? Por quê? Porque o Power Training, a partir dos estudos do Raul Mollet, ele vai ser estruturado. O primeiro livro é de 1956. Então, o primeiro livro sobre Power Training é de 1956. E aí aqui tem uma curiosidade. Várias pessoas que estão na live hoje conhecem o CrossFit. O cara que foi fundador, que hoje não é mais o dono, né? O Greg vendeu o CrossFit depois de um episódio lamentável lá de racismo nos Estados Unidos. Ele se afastou da marca, né? E o Greg nasceu em 1966, beleza? Então, só a título de curiosidade, né? O Greg Glassman, que é o fundador do CrossFit, ele nasceu em 1966, beleza? Então, o Power Training, ele vem antes do nascimento do fundador do CrossFit. Isso tem que ficar claro para você, tá? Você tem que ter clareza disso
para não se perder nos fatos. Porque o que eu vou falar agora pode dar um pouco de curto-circuito na cabeça das pessoas. O Power Training, ele emerge, portanto, ele surge com a proposta de cobrir uma área da preparação física que era descoberta pelo treinamento em circuito, que é a área da produção de potência. Inclusive, aqui no próprio livro, o Raul Mollet, no comecinho do livro, já fala: potência é igual a força vezes velocidade. Então o Raul Mollet já dá assim, ó, a letra do que vai ser o Power Training, né? Então ele vai dizer que potência, não é ele quem está dizendo, é evidente, né? Potência é igual a força vezes velocidade. E o interesse do Raul Mollet é organizar um sistema de treino que promova uma grande produção de potência durante as sessões de treino. E a organização estrutural da sessão de treino é muito interessante. E por que ela é muito interessante? Porque o Raul Mollet, ele vai dizer, olha, a sessão de Power Training, ela tem que ser uma sessão mista, uma sessão composta por diferentes exercícios de diversas naturezas voltados à melhora da aptidão para qualquer cenário, ó. Para qualquer cenário. O Power Training, então, é um método de treino adaptável a qualquer cenário. Isso o Raul Mollet está falando lá na década de 50, beleza? E bem, se a gente for ler aqui no livro do Stélio, ele fala sobre o Power Training, né? Tem um capítulozinho aqui no livro, ó, que o Stélio fala sobre Power Training, tá aqui, ó, Power Training, beleza? Ele vai dizer lá, ó, o Power Training é um método desenvolvido por Raul Mollet no final da década de 50. Conforme a finalidade, os exercícios utilizados em uma sessão de Power Training são classificados em 4 grandes grupos. Essa é uma parte importante, tá? Então, a gente vai assumir que o exercício, o Power Training, tem 4 aí, assim, depende de como você vai ler isso, né? Porque pode ter uma ligeira mudança na interpretação. Mas eu vou colocar as duas situações, porque são só duas, para não ter dúvida, tá? Então, no livro do Stélio, ele vai dizer assim, e no próprio livro do Mollet tem isso também, por isso que é uma confusão que é complicada de resolver, porque o cara não tá aqui pra gente perguntar para ele, né? Mas ele vai dizer, olha, a gente tem 4 grandes grupos de exercícios de potência. Então, a gente tem exercícios de potência, chamado exercícios de potência generalizado. Antes disso, eu vou fazer um parênteses porque é a parte massa, né? O Mollet vai dizer o seguinte, cara, no meu sistema de treino, a gente trabalha com predominantemente 4 tipos de esforços. A gente trabalha com halterofilismo, beleza? Esse é um tipo de estímulo que o Raul Mollet considera medicine ball, e aqui no halterofilismo, né, tem vários equipamentos, mas principalmente barras e halteres, tá? Como assim tem outras coisas, Fabrício? Tem, tipo, colete lastrado, sapato lastrado, sabe? Que coloca as anilhas do lado, enfim. Mas é predominantemente barras e halteres. Além do halterofilismo,
exercícios que envolvam medicine ball. Diferentes exercícios que envolvem bola medicinal. E também os exercícios ginásticos. Aí nos exercícios ginásticos, ele chama de ginásticos elementares. Por quê? Porque tem parada de mão, rolamento à frente, rolamento para trás, os movimentos de vela. Então, o Raul Mollet vai dizer que o power training ele é composto por 3 grandes conjuntos de estratégias. Estratégias derivadas do halterofilismo, estratégias derivadas do uso de bolas medicinais e estratégias derivadas dos exercícios ginásticos elementares. Aqui, portanto, não tem nenhuma falta de semelhança com o que as pessoas falam sobre o próprio CrossFit. Porque grande parte do CrossFit tem exercícios com barras, exercícios com bolas pesadas, para fazer, por exemplo, o wall ball, e, evidentemente, os exercícios ginásticos. Inclusive, grande parte do CrossFit considera 3 grupos, né? Os exercícios de força, os exercícios ginásticos e os exercícios metabólicos. Essa é uma forma que o CrossFit organiza, que o Raul Mollet não pensava exatamente dessa forma. Então, esse aqui é um primeiro ponto para entender, tá? Que ele já sustentava naquela época a ideia de juntar. E esse é um ponto fulcral, assim, um ponto importante de compreender. Porque para o Raul Mollet, diferente do que vinha sendo feito, por exemplo, pelo Adamson e pelo Morgan no Circuit Training, o Mollet fala, não, cara, eu posso ter exercícios de naturezas completamente diferentes na mesma estrutura, na mesma unidade ou na mesma sessão de treino. E aí, qual é o ponto-chave agora que a gente precisa entender? Uma sessão, né, de power training, ela é composta por 4 ou 5, era o que eu estava dizendo anteriormente, grupos de exercícios. Então, a gente vai encontrar os exercícios. E aí, tem que tomar cuidado porque aqui não tem mais estação. Agora não existe mais o termo estação. Ele usa o termo oficinas. Então, os grupos de exercícios vão estar dentro das oficinas. É o termo que o Raul Mollet usa. Então, a gente vai ter exercícios de potência generalizada, esses exercícios de potência generalizada, eles compõem de 25 a 45% de toda a sessão. Além dos exercícios de potência generalizada, a gente vai ter um outro grupo que é composto pelos exercícios que ele chama de potência localizada. É um outro grupo de exercícios. E esses exercícios de potência localizada, eles ocupam entre 45% e 60% do total da sessão. Aí a gente tem, eu vou mostrar minha discordância nesse ponto, tá? Os exercícios ele chama de
potência explosiva. Esses exercícios de potência explosiva, eles ocupam 10% da sessão. E aí, tem os exercícios de potência controlada. E você já vai entender a diferença entre eles, tá? Potência controlada. Então, aqui a gente tem mais ou menos próximo a 5% da seção. Então, aqui a gente consideraria as 4 partes da sessão de treino que era considerada como power training. Então, a gente começa com potência generalizada, depois com potência localizada, parte para potência explosiva e aí depois para a potência controlada. Qual é o lance aqui que eu particularmente discordo, tá? Para deixar claro o meu posicionamento. O que está, por exemplo, em potência generalizada? Um dos exemplos que o Raul Mollet coloca como potência generalizada é o snatch. Opa! É o snatch. Que é um exercício de levantamento olímpico, tira a barra do chão e coloca acima da cabeça, beleza? Ou, por exemplo, o arremesso, que é o clean and jerk, ou push press. Então a gente teria o exercício de potência generalizada. Aí qual é a divergência? Nos exercícios de potência localizada. Quer ver um exemplo clássico de divergência? Aqui o Raul Mollet sugere o uso de squat. Ou de squat, né? Agachamento. Para o Raul Mollet, agachamento vem aqui. Potência localizada. No livro do Estélio Dantas, a sugestão aqui é para colocar, por exemplo, rosca direta. Sacou? Então, existe uma divergência entre compreensões dos exercícios. Por quê? Porque, na minha percepção, o squat está muito mais para cá do que para cá. Entendem? Então, isso pode gerar algum tipo de confusão estrutural. Aí a gente tem os exercícios de potência explosiva. Nos exercícios de potência explosiva, são os arremessos com o medicine ball. Então tem que tomar um pouco de cuidado aqui, porque não é exercícios com medicine ball. Tipo, por exemplo, abdominal com medicine ball. Não. São os exercícios que envolvem arremesso. De medicine ball. E aí tem vários tipos, evidentemente, de arremesso de medicine ball que podem ser feitos. E no último grupo, a gente tem potência controlada, que para o Raul Mollet são os exercícios de saltos. Os saltos carpado, salto agrupado, salto por cima de cavaletes. Então, esses exercícios entram aqui na potência controlada. Além disso, aqui na potência controlada, a gente também vai ter, que esse é um outro ponto de desacordo, os exercícios que são conhecidos também como exercícios ginásticos. Por quê? Porque
se você pegar o livro do Raul Mollet, salto por cima de, por exemplo, cavalete, né, salto por cima de barreira, ele tá no que a gente chama dos exercícios localizados. Então, a gente teria uma sobreposição, né, nessa perspectiva, sendo que aí geraria um conflito, né, entre os tipos de exercícios, evidentemente. Nesse sentido, a gente não tem consenso na literatura. E aí é essencial que o profissional, né, tenha domínio de falar, bom, para mim isso aqui é o que faz sentido, esse outro não faz sentido. Então, aqui a gente tem, por exemplo, os exercícios de acrobacia no solo, que são os exercícios que estão aqui, ó, em potência controlada, né? São os exercícios ginásticos. Eles estão nessa parte. Além disso, a gente tem um outro ponto importante, os exercícios com Medicine Ball. Então, todos os exercícios de Medicine Ball envolvem arremessos da Medicine Ball. E aí, a gente tem, por exemplo, aqui, ó, que eu queria mostrar, exercícios de salto, ó. Aqui a gente tem exercícios de salto. Dá para ver claramente aqui, exercício de salto. E esse exercício de salto, ele está no domínio do que o Raul Mollet chama como potência localizada em posição horizontal. Sabe? Aqui é a aplicação de força para frente, né? Então, é só para deixar evidente que não existem consensos substanciais nessa perspectiva. E aí, tem uma última parte, que são os exercícios para a região central do tronco, que ele destaca como os exercícios abdominais. Então, aqui a gente teria, né, a organização estrutural de uma sessão de treino. É curioso dizer isso, porque no livro do Raul Mollet, ele vai falar que o power training, ele se assemelha e deve ser feito na forma de circuito. Mas no mesmo livro, ele vai dizer, olha, para todos esses exercícios, né, para todos esses exercícios, a gente deve realizar, para todos, tá, 3 a 4 vezes de 6 a 12 repetições. Para todos eles, a gente deve realizar. Então, eu tenho os exercícios de potência generalizada, 3 a 4 séries de 6 a 12 repetições. Aí, eu tenho, por exemplo, 2 exercícios aqui, ou 3. Entre eles, eu descanso de 3 a 5 minutos. Aí eu tenho o segundo exercício. Aí eu venho para cá, eu tenho uma lista. De novo, 3 a 4 séries de 6 a 12 repetições. Aí eu descanso para o próximo conjunto. E vou fazendo assim ao longo de toda a sessão de treino. Qual é o ponto curioso que a gente tem aqui? Que numa parte do livro, ele fala que a gente pode fazer o power training em mini circuitos. Então, o que seria isso? O que seria um power training em mini circuitos? Então, eu tenho, por exemplo, aqui 4 mini circuitos. Aqui eu tenho um exercício de potência generalizada, um outro exercício de potência generalizada, um exercício de potência
local, um outro exercício de potência local, um outro exercício de potência local. Aí eu tenho, por exemplo, um exercício acrobático. E um exercício para o core, para economizar aqui, um exercício de abdominal. Então esse aqui é o primeiro. Aí eu tenho uma próxima estação, vou colocar só um aqui, tá? Então eu tenho a estação 1. Aí eu vou para a segunda estação, então aqui eu tenho a estação 1. Aí eu tenho a estação 2. Então eu vou ter de novo, ó, 2 exercícios gerais, 3 exercícios locais e um exercício acrobático ou para o core na estação 2. Aí eu tenho a estação 3 e a estação 4. Mesma coisa, 2 exercícios gerais, por exemplo, 3 exercícios locais e um exercício aqui acrobático ou para o core. Então, olha só nessa organização quantas pessoas eu consigo colocar numa mesma sessão de treino. Porque aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 12, 18, 24 pessoas se fosse uma por estação. Mas se eu colocar 2 pessoas por estação, eu já vou para quase 50 pessoas. Então, essa perspectiva, ela ajuda bastante na compreensão da organização de intervenções com o Power Training, considerando um grande número de pessoas. E aí eu disse assim, eu não concordo muito com algumas coisas, né? Com o que eu especificamente não concordo? Se a gente der uma olhada aqui, ó, na minha percepção, e lembra, a gente tá falando de um cara que tava na década de 50, meu. Saca? No Brasil era proibido mulher jogar futebol. Então, na minha percepção, alguns exercícios ginásticos, saltos, arremesso de medicine ball, essas coisas deveriam vir antes disso aqui. Então, na minha leitura, é errado deixar, por exemplo, medicine ball, salto, para o final da sessão de treino. Por causa da fadiga instalada, da chance de lesão, da diminuição da produção de potência, da redução da aceleração. Tem um monte de desdobramentos negativos, sacou? Então eu particularmente não sou o cara mais favorável a essa composição que o Raul Mollet apresenta aqui. E aí, por fim, eu queria deixar indicado que no trabalho original, do Raul Mollet, ele sugere uma parte que é bastante difícil de entender, porque ele vai falar, olha, a sessão de treino, a sessão tem que ter entre 12, uma sessão de treino tem que ter entre 12 e 20 exercícios. Então, é uma quantidade bastante grande de exercícios que precisa ser inserida na sessão de treino, quando a gente fala do método chamado Power Training. Lembrando que
Isso aqui eu aprofundo bastante na certificação em treinamento multimodal. Se você quer aprender a organizar treinos que são versáteis, dinâmicos e que entregam resultados em até 4 semanas, altamente eficazes, portanto, a gente está numa live de aquecimento para a turma 10 da certificação em treinamento multimodal. Se você quer receber mais informações sobre ela, basta você clicar no link na minha bio aqui no Insta e cair para o meu grupo exclusivo lá no WhatsApp, que lá eu vou passar todas as informações para você sobre a certificação em treinamento multimodal. E eu tenho certeza que você vai se surpreender, porque você vai entregar resultados incríveis e vai ser uma profissional acima da média. Bom, então, considerando, é só clicar no link na minha bio, beleza? Não esquece. Considerando essa organização, como que eu particularmente penso que a gente poderia organizar uma sessão de Power Training, considerando essa possibilidade. Então a gente começaria com os exercícios, por exemplo, de explosão. Né? E aí, o termo é horrível, tá? Mas é um termo que ele usa lá, eu vou deixar aqui como exercícios de explosão. Ou a gente pode começar aqui, fica melhor ainda, com os exercícios de salto. Então a gente começa com os exercícios de salto. Depois dos exercícios de salto, a gente vai para os exercícios... Eu vou dar um nome que ele usa o tempo todo para todos os exercícios, mas vai ficar melhor de entender. De potência com Medicine Ball. Aí a gente tem os exercícios que ele chama de potência generalizada. Aí a gente tem os exercícios que são de potência localizada. E a gente já conversou a diferença entre eles, né? Potência generalizada e potência... Aqui é com Medicine Ball. E potência localizada. E aí a gente teria os exercícios que envolvem... Aqui é salto barra gímnico, né? E aqui a gente teria os exercícios para a região central do tronco. Então, como a sessão de treino tem que ter de 12 a 20 exercícios, eu particularmente acho que vale a pena a gente pensar na seguinte situação para montar o treino, ó. A gente faz mais ou menos assim, ó. Vai ficar bem fácil de entender, eu acho. Então a gente vai ter aqui um exercício para cá, né? A gente divide aqui, divide aqui, divide aqui e divide aqui, ó. Então agora a gente divide dessa forma aqui. Então eu vou escolher, por exemplo, né? Lembra, eu preciso de 12 a 20. Então eu vou colocar um exercício aqui, um exercício aqui e vou colocar um exercício aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, faltam 9. Eu coloco 4 exercícios aqui e 5 exercícios aqui. E pronto, eu tenho a sessão de treinamento do Power Training considerando o número de exercícios. Eu posso, por exemplo, fazer aqui, sei lá, salto vertical, beleza? Primeiro exercício. Segundo exercício, Medicine Ball na parede. Então arremessa Medicine Ball na parede. Aí eu tenho 4 generalizados.
Por exemplo, eu vou fazer snatch, vou fazer clean and jerk, vou fazer deadlift e vou fazer squat. Aí eu tenho 5 que são localizados. Eu posso fazer, por exemplo, flexão de braço, hiperextensão lombar. Aí eu vou avançar para rosca direta, elevação lateral e, por exemplo, extensão tríceps. E aqui eu tenho um de tronco, por exemplo, prancha. Pronto. Consegui montar a sessão. É assim mesmo, não é? Salto. Às vezes dá um tilt na cabeça aqui. Então, ó, primeiro exercício de salto vertical aqui. Aí um exercício com medicine ball, arremesso de medicine ball na parede. Aí depois generalizado, né, de potência generalizada. Snatch, clean and jerk, deadlift e squat, por exemplo. Podia ser jump squat, etc, né? Aí eu tenho localizada. Tenho flexão de braço, hiperextensão lombar, rosca direta, elevação lateral e extensão tríceps. E aí para o tronco, uma prancha, por exemplo. Isso aqui daria conta de organizar a sessão de acordo com o Power Training. Lembrando que eu tenho aqui 4, 5, 9, 10, 11, 12 exercícios. Se eu quisesse 20, né, era só eu colocar, por exemplo, mais 5 aqui e mais 3 aqui, né? Mais 5 aqui e mais 3 aqui. Né? Ou jogo mais um aqui, que é a sugestão dele, né? Coloco mais um aqui, que aí não é a sugestão dele, mais um aqui, e aí eu completaria, por exemplo, com 3 aqui e 3 aqui. E aí eu teria os 20 exercícios, por exemplo, na perspectiva do Power Training. O que eu quero que você que está aqui comigo até agora, quase 11 horas da noite de quinta-feira, entenda que o Power Training é um negócio que surgiu na década de 50. Não é recente. E se você não sabe isso, que é assim elementar, imagina as coisas que são avançadas. E eu estou dizendo isso para você porque na certificação em treinamento multimodal, isso aqui não é nem 1% do que está lá dentro. E eu tenho certeza que se você entrar no grupo VIP, que o link está na minha bio, você vai se surpreender com o conteúdo da certificação em treinamento multimodal. A gente vai para a turma 10. E no domingo a gente vai ter uma aula especial da certificação em treinamento multimodal, que é uma aula aberta. Então você entra nessa aula aberta e aí você vai receber um link exclusivo para se inscrever na turma. Porque não vai ser aberto aqui no Insta, generalizado, não. Porque eu trabalho com um número bem pequeno de pessoas, porque eu gosto de fazer um acompanhamento contínuo e proximal. Então, se você quer saber mais sobre isso, é só clicar no link na minha bio, beleza? Recuperando o que eu disse, hoje a nossa live foi sobre Power Training. Raul Mollet, década de 50, superando treinamento em circuito, 4 ou 5 blocos diferentes de esforços, 12 a 20 exercícios com elevada velocidade. E aí tem a parte de carga, repetição, enfim, que está tudo lá dentro da certificação em treinamento multimodal. Mas agora tu pode falar que já ouviu algum professor dizer sobre Power Training e quais são os componentes que estruturam uma sessão de Power Training. Grande abraço do Fabrício e eu te vejo na próxima hashtag Live com Fabrício. Se você está aqui no YouTube, não se esqueça de clicar no sininho para se inscrever, né, e ativar suas notificações para novos vídeos. E grande abraço para ti.